Oi, gente. Aqui é a Tânia Araújo com vocês. Eu que sou apaixonada pela Índia, sou pesquisadora e escritora sobre a história da Índia e o cinema indiano. E hoje eu venho aqui mostrar um vídeo sobre a viagem que eu fiz à Índia. Sim, agora no Diwali, de 26 de outubro a 9 de novembro de 2024. E quando eu visitei Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Varanasi e Ayodhya. Eu tive o prazer de viajar pela agência Índia Sem Limite, onde eu fui muito bem assistida pela administradora Tarsila Silva. Ela não foi na viagem, mas tivemos a presença do excelente guia Satin, que cuidou de nós muito bem e explicou tudo direitinho sobre os lugares e monumentos que visitamos. Eu não poderia deixar de destacar a agradável companhia que eu tive de Alessandra Nirvan, moradora na Índia há 10 anos, casada com indiano, produtora de vídeos sobre a Índia, um amor de pessoa, com quem troquei muita conversa e experiências. Ela fez uma entrevista comigo na Índia, onde eu tive enorme prazer em falar sobre a minha paixão pela Índia, pelo cinema indiano, sobre meus livros e vídeos e também minhas impressões sobre a viagem. Vou colocar aqui embaixo o vídeo nas descrições. Aproveitem e se inscrevam no canal dela porque é muito bom, gente. Na volta da viagem, eu também fui convidada a dar uma entrevista para o John Indiano, também produtor de vídeos, onde eu falei sobre a viagem e principalmente sobre quais procedimentos se deve tomar para quem quer viajar para a Índia, incluindo passaporte, visto, atestado de vacina, etc. Também vou colocar aqui embaixo o link dele nas descrições para vocês assistirem aos vídeos, parte 1 e 2. Peço que vocês se inscrevam no canal dele, assistam os vídeos que são bem legais também, ele dá muitas dicas interessantes. Agora eu vou começar a falar sobre a viagem em si. Primeiramente, eu tive que viajar de Brasília até Guarulhos, em São Paulo, pois é de lá que saem os voos internacionais. Eu viajei pela Turkish Airlines e fui até Istambul, na Turquia, quando eu fiz conexão de lá para Delhi, na Índia. Os aeroportos na Índia que recebem conexão internacional são Delhi e Mumbai. E você também pode, dependendo da companhia aérea que você escolher, fazer conexão em Istambul, no meu caso. De outra vez que eu fui à Índia, eu fiz conexão em Dubai, que foi pela Emirates. Também tem a British Airlines, faz conexão em Londres e por aí vai. Não existem voos diretos, infelizmente, para a Índia. E eu fui vendo filmes e ouvindo músicas de Bollywood, além de tirar um bom cochilo. Necessário, gente. Chegando no aeroporto Indira Gandhi, em Delhi, eu tive que me apresentar primeiro lá na imigração para carimbar o meu passaporte, né, com a data da minha entrada na Índia. E antes de sair de lá, eu troquei dólares por rúpias na casa de câmbio perto da porta de saída, se é necessário, né? Cada dólar estava em média por aí 82, 84 rúpias. Do lado da loja de câmbio já tinha um rapaz que estava colocando chip de internet pré-pago ilimitado e com duração de um mês, mais ou menos, e me atendeu muito bem. Saiu por 500 rúpias, mais ou menos, cerca de R$30. Os hotéis geralmente dão a senha do Wi-Fi, só que você fica limitado a usá-lo dentro do hotel e, às vezes, no saguão do hotel, porque não pega no quarto. Então, comprar um chip pode ser uma boa dica. O aeroporto era muito bonito e tinha muitas fotos de astros de Bollywood fazendo anúncios e ali, no caso, a imagem, o ator Akshay Kumar. Gente, eu confesso que eu estranhei um pouco o ar poluído de Delhi, famoso, né? Que nos impede de receber a luz solar, principalmente ali no aeroporto. Mas, conforme a gente se afasta um pouquinho, ele melhora e aí eu logo esqueci porque eu estava emocionada de estar, enfim, na Índia. Um guia nos buscou no aeroporto e nos levou para o hotel Vivanta Baitage Dwarka, muito bonito, agradável e confortável. Também estava super decorado e por estarmos nas festividades do Diwali, o hotel estava todo decorado, com rangoles, que são aqueles arranjos de flores, né, no chão, e também fizeram um lindo pavão com folhagens e flores também, belíssimo. E todo mundo queria tirar fotos e eu também, claro, né? Delhi é a segunda maior e mais importante cidade da Índia. Atrás dela está apenas Mumbai, que é o centro financeiro da Índia. Situada no norte da Índia, ela engloba a região de Nova Delhi, que é a capital do país.
A etimologia de Delhi faz crer que um rei da dinastia Maurya construiu a cidade em 50 a.C. e deu nome à cidade. Depois, Delhi se tornou a capital do Império Mughal, aqueles muçulmanos lá que invadiram a Índia, em 1638. Quando o Império Britânico passou a dominar grande parte da Índia e conquistaram Delhi em 1803, eles fizeram de Calcutá, que era a capital do estado de Bengala, a capital do país. Delhi voltou a ser capital administrativa do Reino Unido somente em 1912. Em 1947, quando a Índia se declarou independente do domínio britânico, Nova Delhi, uma nova cidade construída no sul da antiga cidade, foi declarada capital e sede administrativa do governo indiano, passando a sediar o parlamento indiano e outros órgãos importantes do governo do país. Um pouco semelhante com o que a gente tem no Brasil aqui com a construção de Brasília, né, gente? O primeiro sultão de Delhi, o Qutb-ud-Din Aibak, iniciou a construção do famoso minarete Qutb Minar para celebrar as suas vitórias e embora ele tenha falecido antes dele ser completado. Em 1526, o imperador Babur fundou a dinastia dos Mughals, que governou a Índia desde Delhi até Agra. O complexo do Qutb Minar é fascinante tanto de dia quanto à noite, pois é muito bem iluminado. E assim, confesso que eu não sabia, a gente sempre vê postais, imagens do minarete, né? Eu pensava que era como o Portal da Índia, aquele minarete só. Mas não, ele é imenso, é um jardim, tem muitos monumentos. O canto dos pássaros é muito gostoso de se ouvir e a gente chegou lá por volta das 5 horas da tarde, estava bem clarinho ainda, a gente pôde fotografar, observar, lindo, e fazer a tradicional foto fingindo que está pegando aí o Qutb Minar, mas de repente escureceu depois das 18 aí e a gente teve a surpresa de ser uma beleza à parte, com tudo muito bem iluminado, podendo ser fotografado também e visitado. Muito legal o Qutb Minar. Estamos aqui no Qutb Minar, Nova Delhi. Primeiro passeio do dia, 28 de outubro de 2024. É um parque muito bonito, com o minarete de Qutb Minar sendo sua principal atração. Na manhã seguinte, a gente foi para uma mesquita chamada Jama Masjid. Tivemos que colocar uma roupa muçulmana, estilo, né, por cima da nossa roupa ocidental e também cobrir a cabeça. Em meados do século XVII, o imperador Mughal Shah Jahan, aquele lá do Taj Mahal, construiu a cidade de Shahjahanabad, que corresponde ao que atualmente conhecemos como Velha Delhi. A cidade continha um importante número de monumentos como o Forte Vermelho, que é o Lal Quila, e a mesquita conhecida como Jama Masjid, que é a maior mesquita do mundo. Muito bonita, muito enorme mesmo. Tem lá um lustre imenso, a parte coberta, um enorme tapete e uns cercadinhos onde os muçulmanos realmente fazem suas orações. Depois nós fomos ao Gurdwara Bangla Sahib, que é um nome de um templo Sikh, onde não é permitido tirar fotos lá, mas mesmo assim a gente conseguiu um pouquinho lá de fora. Estou aí de novo com a Alessandra, a gente aí com essa espécie de um lencinho para cobrir a cabeça, alaranjado,
que eles oferecem lá para as pessoas, para os visitantes. Também oferecem refeição, a gente não comeu lá, mas a gente pôde ver a cozinha, o lugar onde eles servem, até onde se lavam as vasilhas, tudo por voluntários. Muito limpinho, muito arejado, amplo. O templo Sikh também é belíssimo, a gente sentou para assistir o pessoal em suas orações e cânticos. Tem televisão, fica mostrando lá para quem quiser acompanhar o que está sendo, inclusive é traduzido para o inglês, e tudo muito dourado, aquele livro sagrado lá, tudo muito bem arrumadinho, limpinho, muito bonito. Ele é um dos proeminentes Gurdwara, ou Casa de Culto Sikh, e é conhecido por sua associação com o oitavo Guru Sikh, o Guru Har Krishna, bem como o lago sagrado dentro do seu complexo é conhecido como Sarovar. Tem uma área lá também que o pessoal fica descansando, dá até para dormir lá dentro, depois das refeições, e fazer suas orações ali enquanto descansa também. Aqui na Jama Masjid, a maior mesquita do mundo, situada aqui no centro, no coração de Nova Delhi. Continuando o passeio, fomos ao Indian Gate. O Portão da Índia, ou Indian Gate, é um monumento nacional situado no coração de Nova Delhi. Ele homenageia os soldados mortos na Primeira Guerra Mundial e nas guerras anglo-afegãs. Os nomes desses soldados, 85 mil no total, estão inscritos nas paredes do monumento. A construção do Portal da Índia, num estilo claramente colonial, começou em 1921 e terminou em 1931. O monumento tem uma altura total de 42 metros de altura e está situado na confluência de diversas ruas importantes. A área arborizada onde se situa o Indian Gate é um dos destinos preferidos das famílias de Delhi durante os dias festivos. Mais tarde nós fomos ao Templo de Lótus, que é em forma de lótus, que é uma casa de adoração da fé chamada Bahá'í. Ele foi construído em dezembro de 1986. Com todas as casas de adoração Bahá'í, o Templo de Lótus está aberto a todos, independentemente de religião. O edifício é composto por 27 pétalas de concreto autônomas revestidas de mármore, dispostas em grupos de 3 para formar 9 lados, com 9 pontas que se abrem para um salão central. Ele tem capacidade para 1.300 pessoas. Eles têm uma fé no número 9 lá, sempre é recorrente na fé Bahá'í. O Templo de Lótus ganhou vários prêmios de arquitetura e foi destaque em muitos artigos de jornais e revistas, porque ele é belíssimo mesmo. Gente, a gente já chegou lá no pôr do sol, com aqueles jardins, o sol sumindo atrás das pétalas do Lotus Temple, coisa mais linda. Lotus Temple, Templo de Lótus, Nova Delhi, Índia. Olha que jardim lindo. O templo de Akshardham
é o maior templo hindu do mundo. Ele foi planejado pelo Sadhu Shastri Nayanwarupdas, foi construído com a ajuda de 3.000 voluntários e 7.000 artesãos. Akshardham, uma das maiores atrações da Índia, atrai cerca de 70% dos turistas que visitam Nova Delhi. Foi oficialmente inaugurado em 6 de novembro de 2005. Também não se pode fotografar no templo, que é uma pena porque ele é belíssimo. Dentro ele tem estátuas e a decoração toda muito bem trabalhada em mármore branco. O teto também, que eu consegui no Google, que não pode fotografar. Também imagens em dourado, disse ouro, né? E ele é muito bonito do lado de fora também. Tem muitas esculturas, principalmente de elefantes, na lateral do templo, que eu pude assistir, que eu circulei ele todinho. E também tem um jardim imenso, enorme, com muitos outros lugares bonitos para se ver. Agora, um pouquinho das ruas de Delhi, um comércio vibrante, trânsito cheio, como podia deixar de ser, buzinas para todo lado, para a gente saber que está na Índia. Tudo muito iluminado por causa do Diwali. Viene desde muy ricas familias de la India del sikhismo y esas personas vienen para donación, su tiempo, su trabajo. Por eso ahí tienen que ver, hay mucha gente que viene todos los días para ayudar, para mantener todo este lugares, todo este rituales, toda esta comida y la cocina. Y este es un lugar muy bien y súper limpio. Oh, no, primer ministro del presidente. Sí, aquí. Sí. Que pracinha bonita em Delhi. Sí, es lindo, muchos árboles. Gran Hotel Shangri-La. Também outra praça, que linda, toda trabalhada. Tchauzinho, praça. Esse é o centro de Delhi. Olha o feirão a céu aberto. Já vi muita roupa. Tem de tudo. No outro dia pela manhã, seguimos de ônibus para Jaipur. Jaipur é a capital e maior cidade do estado do Rajastão. Ela foi fundada em 16 de novembro de 1728 pelo Maharaja Sawai Jai Singh II, o então governante de Amber. É conhecido como a Cidade Rosa, já que em 1876 o seu Maharaja mandou pintá-la dessa cor
para a visita do príncipe de Gales. Desde então, a cidade é regularmente pintada de rosa. Atualmente, Jaipur é um importante centro de negócios com todos os requisitos de uma cidade metropolitana, e Jaipur foi incluída em 2019 na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Nós ficamos hospedados no Hotel Royal Orchid, lá em Jaipur. Estamos em Jaipur, olha o comércio local, como já está cheio, bonito, muita gente comprando coisas para o Diwali. Balançando muito o ônibus, olha lá as construções.
Depois fomos arrastar o sari no mercado, como se diz, falava no Caminho das Índias na novela, que é a rua comercial Johari Bazar. A rua é cheia de lojas de roupas, compramos muita coisa, bijuteria, bolsa, além de camelôs que vendem de um tudo. Tinha agendinhas, ímãs de geladeira, chaveiros, também bijuterias, muita coisa legal. E é nesta rua que fica o maravilhoso Palácio dos Ventos. Você sobe uma escada, a escada é bem íngreme, vai dar numa espécie de um restaurantezinho, uma lanchonete, que na mureta dá de cara com o Palácio dos Ventos. Você pode também sentar, tomar uma água, um suquinho. No dia seguinte, pela manhã, nós fomos visitar o Fort Amber. No século XI, o governante Kakil Dev começou a construção das muralhas para a proteção da cidade de Amber. Por volta de 1592, o governante Raja Brahmal deu início à construção dos palácios residenciais. Devido à aliança política entre os governantes hindus, Rajputs, e o Império Mughal, os muçulmanos, os palácios de Amber seguiram os moldes dos palácios e fortes mughals muçulmanos, mas com algumas adaptações feitas pelos hindus Rajputs. Em 1968, a fortaleza foi declarada como um monumento protegido pelo Departamento de Estado de Museus e Arqueologia do Rajastão. Em 2005, o complexo passou por obras de conservação e adaptação para visitas turísticas. A la izquierda puedes ver Amber Palacio, este es el Amber Palacio, y ahora en un rato nosotros vamos a parar, nosotros vamos a bajar, pueden llevar sus cámaras, lo que necesita. Porque más o menos 2 y 3 horas vamos a visitar este palacio, después volvemos en el auto. ¿Qué perdón? Bien construido. Sí, este palacio donde vivían familia real, y arriba ahí puede ver un fuerte donde vivían gente de militar. Por eso un parte para militar, otro parte para palacio, donde vivían familia real. Sí, ahí. Palacio y este es el palacio Amber 2013, fue Jaipur. patrimonio de la humanidad. Palacio muy bonito, muy hermoso. Y ahora nosotros vamos a bajar, por favor. ¿Ustedes están listos? Sí. Ok, muy bien. Elefante aqui em Amber. Esse é o Palácio de Amber, aqui em Jaipur. A gente pode subir com Jeep ou com elefante. Quien te puede mirar desde Luna, muralla de China, pero esta muralla de Amber, quien te puede mirar desde Sol, solamente falta que mirar. Como fala Where is it? Ya, ardilla. En español dice ardilla. Eso nos vamos a ver en Agra. Agra puede subir aquí con su mano y puede tirar foto. Este es el palacio que tiene 2 tipos de arte, arte hindú, arte islámico, se llama indo-islámico. Em seguida, ainda em Jaipur, nós fomos ao City Palace, ou Palácio da Cidade, que é uma residência real e a antiga sede administrativa dos governantes de Jaipur. A construção começou sob o reinado do Maharaja Sawal Jai Singh II, que mudou sua corte de Amber para Jaipur em 1727. Jaipur permaneceu como capital do reino até 1949, quando se tornou a capital do atual estado indiano do Rajastão, com o Palácio da Cidade funcionando como uma sede cerimonial e administrativa do Maharaja de Jaipur, que ainda existe até hoje. Sim, ele existe ainda, reina, mas não governa, né? A construção do palácio foi construída em 1732 e também foi o local de eventos religiosos e culturais. O City Palace atualmente abriga o Museu Maharaja Savai Man Singh II e continua sendo o lar da família real de Jaipur. A família real tem cerca de 500 servos pessoais.
Eles moram aí, nessa imagem que vocês estão vendo aí, esse prédio amarelo acima da minha cabeça, e o restante do edifício lá e as áreas também longas e abertas estão abertas para a visitação do público. A gente também foi na Cidade do Elefante, chamada, onde se podia alimentá-los ou andar sobre eles, quem quisesse. Lá também se fazia aplicação de rena nas mãos, perto lá onde a gente almoçou. O jantar mantar, ou mantra yantra, literalmente a fórmula de instrumento, é constituído por 13 instrumentos de astronomia arquitetônica. Ele foi construído pelo Maharaja Jai Singh II de Jaipur a partir de 1724. O objetivo principal do observatório era compilar tabelas astronômicas e prever os tempos e os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Alguns desses efeitos nos dias de hoje poderiam ser classificados como astrologia. Em 2010, o local foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Outro lugar que visitamos em Jaipur foi o Patrika Gate. O portão Patrika, o Patrika Gate, é um dos locais mais bonitos de Jaipur. É um grande portão com uma bela arquitetura e é um lugar ideal para pessoas de todas as idades se encontrarem, tirarem fotos, observarem a beleza do lugar. Inclusive, a gente foi no final de semana e tinha muita gente fazendo fotos para casamento. Cada pilar do portão Patrika é pintado com alguns fatos importantes sobre as diferentes partes do estado do Rajastão. Localizado a 30 minutos do centro da cidade, o portão é um dos pontos mais fotografados de toda a Índia. É belíssimo mesmo, gente. Recomendo que visitem lá. Este aqui é o Palácio Palak, em Jaipur, ainda o último lugar que a gente vai visitar antes de irmos para Agra. Muito lindo. À noite, fomos assistir a uma verdadeira cerimônia de Diwali numa casa indiana. A gente foi muito bem recebido, acompanhado lá por um tambor característico, fazia muito barulho, do ônibus até a casa. Chegamos lá, muita coisa já, uma mesa posta para a gente. Ele explicou o significado de Diwali, como é que se comemora, as coisas que usam. Entramos na casa, ele mostrou como é que se comemora o Diwali. E foi uma ocasião especial. No dia seguinte, nós fomos para Agra. Nós ficamos no Hotel Royal Sarovar Pórtico por lá. Agra é uma cidade do estado de Uttar Pradesh. Situa-se nas margens do rio Yamuna. Foi fundada entre 1501 e 1504 por Sikandar Lodi, um sultão de Delhi, que fez dela a sua capital. O primeiro imperador Mughal Babur refugiou-se nessa cidade depois de lutar contra o sultão de Delhi em 1526. Seu filho Akbar fez dela a capital oficial do império em 1556. O famoso Taj Mahal é o principal tesouro artístico da cidade, que a gente vai ver já já. Após a viagem pela manhã para Agra, fomos almoçar no restaurante chamado Shiro's Hangout. Shiro's Hangout foi criado pelo Shwanvi Foundation e administrado por mulheres sobreviventes de ataques com ácido. Este é um crime que acontece muito na Índia. Ele tem como objetivo aumentar a conscientização sobre esses ataques e capacitar as sobreviventes. Atualmente há cafés em Delhi, Agra e Lucknow. O café localizado em Agra foi o primeiro, inaugurado em 2014. Ele opera com um modelo de pagamento conforme desejado, sem um preço específico. Eles exibem um vídeo com a história das vítimas, o que, confesso, nos fez chorar bastante. A gente se coloca no lugar delas, né, gente? Antes de trabalhar no café, muitas dessas mulheres dos Shiros, levavam vidas solitárias e lutavam contra sentimentos de vergonha e trauma. Muitas vezes elas tinham sido atacadas após rejeitarem propostas de casamento ou avanços sexuais dos criminosos. Algumas mulheres tinham passado por várias cirurgias e lutavam muito para encontrar um emprego. Por essa razão, o Shiro's Hangout concede às mulheres uma comunidade e um meio de renda. A gente pode observar bem essa história no filme que é protagonizado pela grande atriz indiana Deepika Padukone, Chhapak,
Chhapaak. Vou colocar a figurinha aqui. E ela também produziu esse filme, além de estrelar. Depois do almoço, nós fomos para o Forte de Agra. Ele também é chamado de Quila Agra e é um forte histórico da cidade de Agra, também conhecido como Forte Vermelho de Agra. Muitas batalhas se deram nele e muitos governantes passaram por lá. Em 1983, o Forte de Agra foi inscrito como Patrimônio Mundial da Unesco devido à sua importância durante o governo Mughal muçulmano. Após a chamada Primeira Batalha de Panipat, em 1526, tem muitos filmes indianos que falam dessas batalhas, teve até a terceira, o primeiro imperador Mughal Babur ficou no forte que já existia. Mais tarde, ele construiu um poço com degraus nele. Seu sucessor, Humayun, foi coroado já no forte em 1530. Ele foi derrotado em 1540 por Sher Shah Suri. O forte esteve com os Suris até 1555, quando Humayun o recapturou. O general, então, do Shah Suri, o Remu, recapturou Agra em 1556 e perseguiu seu governador na fuga até Delhi. Sher Shah Suri, também conhecido pelo seu título de Sultão Adil, literalmente o Rei Justo, era o governante do estado de Bihar de 1530 a 1540 e se tornou o sultão do Hindustão de 1540 até sua morte em 45. Ele derrotou o Império Mughal, fundando o Império Suri, estabeleceu seu governo em Delhi. Durante seu tempo de poder, ele foi invicto nas batalhas e era conhecido como um dos generais afegãos mais habilidosos da história. No final de seu reinado, seu império cobria quase todo o norte da Índia. Após a morte de Shah, o império mergulhou na guerra civil até ser finalmente reconquistado pelos Mughals. A reorganização do império e inovações estratégicas de Shah lançaram as bases para os futuros imperadores Mughals, principalmente Akbar, que o reformou em 1565. A estrutura como está hoje foi concluída em 1573. Também tem um filme sobre o Akbar, muito bom, chamado Jodha Akbar, vou colocar a figurinha aqui, com o ator Hrithik Roshan e a rainha dele, esposa hindu, foi interpretada, Jodha, né, pela atriz Aishwarya Rai Bachchan. O forte passou a ser descrito como uma cidade murada. Mais tarde, ele foi reformado pelo imperador Shah Jahan, que é neto de Akbar, e serviu como residência principal dos governantes da dinastia Mughal até 1638, quando a capital foi transferida de Agra para Delhi. Os últimos governantes indianos que ocuparam foram os Marathas Rajputs. Foi perdido pelos Marathas para os britânicos em 1803, e o forte também foi local de uma grande batalha durante a rebelião indiana de 1857, que quebrou o fim do governo da Companhia Britânica das Índias Orientais na Índia. Olha aí, eu visitando o forte, tem o setor lá do arenito vermelho, né? Mas também tem já algumas partes em mármore branco. E quem está ao nosso lado sempre, nossa amiga Alessandra Nirvan, olha ela lá. O forte de 380 mil metros quadrados tem um plano semicircular e fica paralelo ao rio Yamuna. Suas paredes têm 70 pés de altura. Ele possui muralhas duplas e um portão abrindo para o rio. Duas das portas do forte são notáveis, o chamado Portão de Delhi e o Portão de Lahore. O monumental Portão de Delhi, que fica de frente para a cidade, é considerado o mais grandioso dos quatro e uma obra-prima de época do imperador Mughal Akbar. Foi construído por volta de 1568 para aumentar a segurança e como portão formal do rei. É embelezado com intrincados trabalhos de incrustação de mármore branco. Uma ponte levadiça de madeira era usada para cruzar um fosso. Um portão interno, chamado Hatpol, o portão do elefante, era guardado por 2 elefantes de pedra em tamanho real com seus cavaleiros, adicionando outra camada de segurança. A ponte levadiça, a ligeira elevação e a curva de 90 graus entre os externos e internos tornam a entrada difícil. Sem uma subida nivelada e reta para ganhar velocidade, no entanto, isto era impedido. A porção norte do forte ainda é usada pelos militares indianos, então Delhi Gate não pode ser usado pelo público. Os turistas entram pelo portão Amar Singh.
O Forte de Agra é muito importante em termos de história arquitetônica. Cerca de 5 edifícios nos projetos de Bengala e Gujarat foram construídos lá. Alguns deles foram demolidos por Shah Jahan para dar lugar aos seus palácios de mármore branco. Mesmo assim, 30 edifícios da dinastia Mughal sobreviveram no lado sudeste de frente para o rio, como o Delhi Gate e o Akbar Gate, e um palácio Bengali Mahal. O portão Akbar foi renomeado como Portão Amar Singh por Shah Jahan. O portão é semelhante ao design do portão de Delhi. Ambos foram construídos em arenito vermelho. O Forte de Agra ganhou o prêmio Aga Khan de arquitetura em 2004. No dia seguinte, acordamos cedinho para realizarmos o nosso sonho de, enfim, vermos o famoso Taj Mahal ao nascer do sol. O Taj Mahal é um mausoléu situado em Agra. Mausoléu é uma construção funerária com proporções avantajadas. Ele é o mais conhecido dos monumentos da Índia. Encontra-se classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, que foi anunciado em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A obra do Taj Mahal foi feita entre 1632 e 1653 com a força de cerca de 20 mil homens que trabalharam no suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Mughal Shah Jahan mandou construir em memória da sua esposa favorita, a Arjumand Banu Begum, a quem chamava de Mumtaz Mahal, a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao 14º filho, tendo o Taj Mahal sido construído sobre o seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Assim, o Taj Mahal é também conhecido como a maior prova de amor do mundo, contendo inscrições retiradas do Alcorão. É incrustado com pedras semipreciosas. A sua cúpula é costurada com fios de ouro. O edifício é flanqueado por 2 mesquitas e cercado por 4 minaretes. E é simplesmente, gente, a coisa mais linda de se ver. A gente chegou cedinho, o dia parecia que ia ficar um pouquinho nublado, mas é porque estava cedo. Então ele estava meio nebuloso, parecia uma miragem. Mas conforme o dia foi, passando e o sol realmente nascendo, dava um tom meio amarelinho naquele branco do Taj Mahal. E foi muito lindo, deu para a gente tirar muitas fotos. A caminho do Taj Mahal, 5 da manhã. Emoção demais aqui no Taj Mahal. Olha que coisa linda. Outras cúpulas do lado. Olha como tá cheio. Ficou aprumada? Tá aprumada aqui, né? Caminhando mais perto do Taj Mahal. Mais tarde nós fomos para a estação de trem Gatmar Express para a cidade de Jhansi, lembrando da famosa rainha de Jhansi, que lutou bravamente pela independência da Índia dos britânicos. Também
Foi representada pela atriz Kangana Ranaut no filme Manikarnika. The Queen of Jhansi. Vou colocar a figurinha aqui, quem quiser assistir. Podemos ver macacos perambulando por toda a estação. O trem era limpo e confortável, surpreendente mesmo, com um saboroso lanche, além de um sachê de chai e, pasme, um copinho de água quente. A vista das plantações indianas era uma maravilha à parte, que eu já fiquei na janela e amei. Da estação de trem de Jhansi, nós seguimos de ônibus, que já esperava pela gente lá na estação de trem, né? Até o Hotel Ramada, em Khajuraho. Khajuraho é uma cidade do estado indiano de Madhya Pradesh. O nome da cidade é derivado da palavra sânscrita Kharju, que significa tamareira. Lendas locais afirmam que os templos tinham 2 tamareiras douradas como seu portão, que desapareceram quando o complexo foi redescoberto. A região foi historicamente parte de muitos reinos e impérios. Foi especificamente durante o período Gupta, a dinastia indiana antiga e famosa, que a arquitetura e a arte floresceram nessa região. A dinastia Chandela controlou grande parte do norte da Índia entre os séculos 9 e 14 e construiu muitos templos importantes nesse período. A cidade de Khajuraho foi a primeira capital do reino hindu dos Chandelas. O declínio econômico e financeiro da dinastia dos Chandelas é tido como a razão principal para o abandono do local como centro de culto e vida social. O complexo de templos sofreu bastante com o crescimento das selvas circundantes, que prejudicaram alguns dos monumentos. No século 16, Khajuraho se tornou um lugar insignificante e só foi redescoberto depois por C.J. Franklin, um militar britânico, em 1819. Mas a distinção real de trazer Khajuraho de volta à atenção do mundo foi dada somente a T.S. Burt. A cidade de Khajuraho é um dos destinos turísticos mais populares da Índia. Possui templos medievais, hindus e jainistas, construídos entre o século 9 e 12, famosos por suas culturas ditas eróticas. O grupo de monumentos de Khajuraho foi listado como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1986 e é considerado uma das 7 maravilhas da Índia. O conjunto de templos foi construído entre 885 e 1125 d.C., cada uma delas com 2 palmeiras de ouro. Na época áurea da cidade, contavam-se mais de 80 templos hindus, dos quais hoje apenas 22 se encontram em estado razoável de conservação. Os templos são um exemplo da ligação entre a religião e o erotismo, sendo excelentes demonstrações dos estilos arquitetônicos da Índia. Os templos de Khajuraho, construídos através de superestruturas em espiral, enquadram-se no estilo Shikara dos templos do norte da Índia, com planta ou esquema chamados Panchayatana. Alguns templos são dedicados à religião jainista, sendo os restantes dedicados às divindades hindus, com destaque para a trindade Brahma, Vishnu e Shiva, e algumas devas. Os templos de Khajuraho encontram-se agora numa vasta área de paisagem bastante cuidada através dos campos verdejantes, embora em 1947 ali existisse uma paisagem dominada por selvas e grande profusão de arbustos. Atualmente, a estação arqueológica tem características semelhantes às de um parque público inglês. O desenvolvimento da arqueologia paisagista levanta questões do que diz respeito à paisagem de Khajuraho e à relação original entre o complexo de templos. Não existem registros sobre como terá sido a paisagem original, mas sabe-se que era predominantemente um local com muitas árvores. Sintam a paz deste lugar. Lindo! Muito verde, muitas flores e muitos templos maravilhosos.
À tarde, nós fomos visitar a escola pública Kashi Prasad Bal Vidya Mandir School, que é uma escola primária, e também a Mahagrajan Shiksha Prasarini Samit School, que é uma Fundamental 2, né, o ginásio, ainda em Khajuraho, onde me emocionei vendo os alunos enfileirados cantando o hino nacional da Índia. Eu sou professora aposentada, muitos devem saber, e isto me reportou a grande parte da minha experiência com a educação, e eu estava muito feliz de estar nesse ambiente na Índia. Aproveitando... Bem próximo dali, nós fomos andar pelas ruas da cidade, onde fomos rodeados pelas crianças moradoras locais que queriam conversar e saber de onde éramos. Conheci um menino de 12 anos chamado Abhishek, queria saber sobre o Brasil, dizendo que queria ser guia turístico como seu tio, e por isso estava aprendendo espanhol como professor particular, porque na escola dele só tinha, gente, hindi, inglês e sânscrito como línguas. Eu peguei o WhatsApp dele, nos falamos até hoje, conheço já a sua família, sua vaquinha, a casa, seu cantinho de fazer orações. No templo também ele foi lá e gravou, fez vídeo para mim. No dia seguinte nós pegamos um voo de Khajuraho à cidade de Varanasi. Varanasi, em sânscrito, também é conhecida como Benares em hindi e Banaras na língua urdu, ou localmente como Kashi. É uma cidade do estado de Uttar Pradesh. Localizada às margens do rio Ganges, um dos rios mais sagrados, ou o mais sagrado da Índia, é uma das cidades mais antigas do mundo, continuamente habitadas. Segundo os hindus, Varanasi foi fundada por Shiva há mais de 5.000 anos, o que a faz uma das 7 cidades mais sagradas do hinduísmo. Varanasi foi um grande centro comercial e industrial, tendo se destacado na produção e distribuição de marfim, seda e perfumes. Em 1737, ele se transformou no Reino de Benares quando o Império Mughal reconheceu sua independência. Entre 1775 e 1947, esteve sob controle colonial primeiro da Companhia Britânica das Índias Orientais e, após 1858, do Raj britânico, mas sempre mantendo a autonomia dos Rajás e Marajás, chamados de Kashi-Maresh. Benares obteve status de estado principesco quando o reino foi dissolvido e se uniu ao domínio da Índia, passando a compor o estado de Uttar Pradesh. Varanasi também ganhou esse nome por ficar entre os rios Varuna e Asi, e significa cidade da vida. A razão para isso é o rio Ganges, pois Varanasi se situa à margem esquerda do rio, mais cultuado pelos hindus, que acreditam que todos seus pecados serão expirados ao se banharem nele. Varanasi é chamada de cidade sagrada porque as escrituras hindus dizem que Deus Shiva a fundou quando pisou numa das margens do rio Ganges. Por ser o Deus encarregado da transformação, é ali, nessas mesmas margens, que os hindus passaram a cremar os seus mortos. Varanasi tem 2 cerimônias famosas, a arte e as cremações. A arte é um ritual de fogo realizado no rio Ganges com os sacerdotes pandits que dançam e circulam candelabros acesos. A cerimônia acontece no Dashashwamed Ghat, o ghat mais movimentado da cidade, onde a gente foi e assistiu de dentro dos barcos. A arte é um momento de devoção à deusa Ganga, a deusa do Ganges, que é acompanhada por músicas e cantos. No final, os devotos colocam as mãos sobre as chamas e levam as palmas à testa para receber a vitória e a purificação da deusa. A arte acontece todos os dias, às 19 horas no verão e às 18 horas no inverno. O nosso grupo participou dessa cerimônia depois de chegarmos ao local em rickshaws, que é uma espécie de bicicleta, né, com banquinho. Pudemos assistir à arte em barcos de dentro do rio Ganges.
Confesso que eu fiquei assustada com a grande quantidade de gente que vinha assistir ao evento com a família inteira, mas logo me sentei no barco e me tranquilizei. No final da cerimônia, a multidão saiu ordeiramente e não tivemos dificuldades em sair. As ruas foram revitalizadas pelo governo, calçadas, o que dava mais conforto aos peregrinos, mas também se misturavam pedestres, motos, riquixás e mesmo carros, regados a muitas buzinas para todo lado. हृदय में भाव हो अनुनय की छाँव, आराधन का गाँव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता बन वांछित फल पाता। जय गंगे माता हो, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता बन वांछित फल पाता। जय गंगे माता। Na manhã seguinte, saímos bem cedinho para vermos o nascer do sol de barco pelo rio Ganges. Pudemos ver muitos hindus se banhando às margens do rio, onde consideravam suas águas sagradas e purificadoras. Prazer enorme de estar aqui na cidade sagrada de Varanasi.
después otra más, hay un palacio hecho por un rey de otro estado, pero él cambió el hotel más cara aquí en la orilla de Río Ganges. Todos 84 más aquí en Varanasi. Ahora vamos en parte sur, después venimos parte norte. Hay 2 cremaciones. Paloma é pomba. Ele falou que paloma. Então, paloma é pra tudo quanto é ave. De nosso barco também podemos ver os chamados ghats de cremação, que esses ghats são lugares específicos de identidade comunitária e herança cultural, onde se desenrola o ciclo ritualístico da vida, né? Então, é onde o pessoal crema ali os seus mortos, usando ali madeira, dependendo da classe econômica da pessoa, se gasta mais com madeira mais nobre, e também tinha um barco chegando já com a madeira. Fica mais fácil chegar de barco. Saindo do barco, nós andamos pela cidade e vimos de longe o templo Kashi Vishwanath, que é um templo hindu dedicado a Shiva, mas os não hindus não podem entrar. A divindade que o preside é conhecido como Senhor do Universo. O templo original foi demolido por Muhammad Degor durante uma invasão na Índia. Posteriormente, o modelo foi reconstruído por Man Singh I e Todarmal, sob o imperador Mughal Akbar. De acordo com os vários relatos históricos, o imperador Mughal Aurangzeb, bisneto de Akbar e filho de Shah Jahan, tentou a demolição do templo hindu em 1669 e construiu a mesquita Gianvap no seu local, mas os peregrinos hindus continuaram a visitar os restos do templo hindu destruído. A estrutura atual foi construída em um local próximo pelo governante Maratha Ahilbai Holkar de Indore, em 1780. E em 2021, uma grande reforma do complexo do templo foi feita e o corredor Kashi Vishwanath Dham, que conecta o rio Ganges com o templo, foi inaugurado pelo primeiro-ministro Modi, levando o número de visitantes a um aumento de muitas vezes. Ele se tornou um dos templos hindus mais visitados da Índia, com uma média de 45 mil peregrinos por dia em 2023. À tarde, nós fomos para Sarnath, onde visitamos um parque e museu budistas muito interessantes. Pena que era proibido fotografar lá no museu. Sarnath é um lugar localizado a 10 quilômetros de Varanasi, perto da confluência dos rios Ganges e Varuna, em Uttar Pradesh. De acordo com a tradição budista, o Sarnath é onde, por volta de 528 a.C., aos 35 anos de idade, o Gautama Buda fez seu primeiro sermão após atingir a iluminação. Disse que Buda mencionou Sarnath como um dos 4 lugares de peregrinação que seus devotos seguidores deveriam visitar e olhar com sentimentos de reverência. Os outros 3 locais são Lumbini, que é o local de nascimento tradicional do Buda, o Bodh Gaya, onde os budistas dizem que o Buda atingiu a iluminação, e Kusnagar, onde os budistas dizem que o Buda atingiu o Parinirvana. O nome Sarnath deriva da palavra sânscrita que se traduz como Senhor dos Servos. O nome se refere a uma antiga lenda budista na qual um Bodhisattva, que é uma palavra em sânscrito que deriva aquele ser iluminado que decide permanecer no mundo físico para ajudar os outros, que seria o equivalente aos nossos anjos, era um servo e ofereceu a sua vida a um rei em vez da corça que o rei planejava matar. O rei ficou tão comovido que criou um parque com um santuário de servos. E é muito lindo o parque, a gente visita e é muito verde, tem ali um laguinho com flores de lótus, muito bonito. Tem uma estátua bem grande, né, do Buda e outras douradas, muito interessante se visitar. No dia seguinte, nós viajamos de ônibus para a cidade de Ayodhya.
Ayodhya é uma cidade no estado indiano de Uttar Pradesh. A lendária cidade de Ayodhya é identificada no épico Ramayana e as suas muitas versões a tratam como local de nascimento da divindade hindu Rama e, portanto, é considerada como o primeiro dos 7 locais de peregrinação mais importantes para os hindus. Uma disputa em Ayodhya foi centrada na Mesquita Babri, que foi construída em 1528 pelo imperador Mughal Babur, que teria substituído um templo que ficava no local de nascimento de Rama. Em 1992, uma multidão hindu demoliu a mesquita, provocando tumultos em todo o país entre hindus e muçulmanos. Muita gente morreu por causa disso. Em 2019, a Suprema Corte da Índia decidiu que a terra pertencia ao governo e ordenou que fosse construído lá um templo hindu. Também ordenou que o governo construísse uma outra mesquita próxima. A construção de Ram Mandir começou em agosto de 2020 e o templo foi inaugurado em 22 de janeiro de 2024. Ele já recebe peregrinos, mas ainda está em plena construção. Não é permitido levar bolsas nem celulares e ele é fortemente guardado por soldados indianos. Muito bonito lá dentro, muitos peregrinos mesmo cantavam, gritavam o nome de Ram, batiam palmas, realizavam orações e cânticos. Muito interessante de se assistir. Agora lá fora, a pleno vapor, muitas máquinas, guindastes, vai ficar muito lindo quando ficar plenamente pronto. Depois nós visitamos o templo Kanak Bhavan, que foi também dedicado ao Senhor Rama e construído em 1891. O Kanak Bhavan quer dizer literalmente Palácio Dourado e é um dos templos mais famosos de Ayodhya. Segundo a fé hindu, se acredita que este palácio, o templo, foi presenteado por Kaikeyi imediatamente após o casamento de Rama com Sita e, portanto, é o seu palácio pessoal. Os principais ídolos instalados no Sanctum Sanctorum são Rama e Sita. Acabamos sendo convidados pelos peregrinos hindus a tirar muitas fotos com eles. Nos sentimos umas celebridades. No dia seguinte de manhã, pegamos um voo no aeroporto de Ayodhya novamente para Delhi, onde no dia seguinte iríamos voltar para casa. Então tivemos esse dia todo livre para almoçarmos num shopping em Delhi, fazemos algumas das últimas compras. No dia seguinte voltamos para casa já com gostinho de saudade. Então temos aí a imagem do aeroporto de Ayodhya, também todo construído parecido com o templo, né? O material e o design arquitetônico. Lá dentro tem muitas pinturas lindas, belíssimas, hindus. Aí, já do lado, um lanche no Burger King, lá em Nova Delhi. Eu tirei foto para mostrar para o meu filho, principalmente, porque a gente come muito no Burger King, ele gosta. E lá o pãozinho estava bem condimentado, essa é a diferença. Aí, no aeroporto de Nova Delhi, quando eu cheguei, não vi esse pedaço, que é o setor de embarque, né, que tem lá uma grande escultura de 2 elefantes, muito bonito. Aí eu ainda tinha algumas rúpias para trocar por dólar, não pode ser já naquele pedaço da saída, já tem que ser lá depois que a gente passa para o setor de embarque, né? Depois do raio-x das malas. E assim eu o fiz. Bom, gente, eu chego então ao fim do vídeo, agradecendo por vocês estarem assistindo e pedindo para que se inscrevam no meu canal, assistam aí a vários outros vídeos que eu tenho sobre a Índia, sobre o cinema indiano, história da Índia, etc. Aproveito para mostrar para vocês meus 2 livros sobre a história da Índia antiga e a história da Índia medieval. Este último sobre o período Mughal que governou a Índia. Foi o que a gente viu lá nessa nossa viagem. Caso alguém se interesse, ele está nas plataformas digitais de venda de livros, tal como Amazon, Estante Virtual, outras, mas principalmente na Clube de Autores. O link está escrito aí, é www.clubedeautorestudojunto.com.br. No mais, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Namastê e até o próximo.